Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é Boneca Maldita, do original Sabrina, de 2018. Boneca Maldita é mais uma obra-prima do cinema dirigida pelo James Wan da Indonésia, o queridinho da Netflix, o grande diretor Rocky Soraya, que também fez O Terceiro Olho e os filmes do The Doll. E o filme estrela Luna Maya e Sarah Wijayanto, dos outros filmes do The Doll também. Boneca Maldita é o terceiro filme da franquia The Doll. Eu já falei dos dois primeiros aqui no canal em algum momento. Por algum motivo ele não se chama The Doll 3, ele se chama Sabrina, apesar dele ter a mesma boneca e os mesmos personagens que o The Doll 2. Por que isso? Não sabemos. Sei lá, Sabrina, Boneca Maldita, é isso daí, vamos que vamos. Mas antes de falar desse filme, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram a Boneca Maldita, o que vocês acharam desse filme. E também deem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal. E acompanhem a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Por esse ser um filme que as pessoas não se importam muito e por ser um filme do Rocky Soraya e todo mundo já saber que ele recicla as mesmas histórias, eu já vou deixar esse vídeo também com spoilers liberados. Então, prossigam com cautela se vocês não quiserem saber o que acontece nesse filme. E a trama de Boneca Maldita é... Alguém aqui ainda tem alguma esperança de uma trama original nesses filmes? Bem, a protagonista aqui é a Luna Maya, e ela tá casada com esse cara. Esse cara tem uma sobrinha que foi adotada depois que os pais dela morreram, e ela quer muito falar com a mãe morta. Ela não liga muito pro pai, eu acho. Enfim, ela joga um daqueles jogos de Charlie Charlie e invoca o fantasma, que se prende na boneca dela e começa a assombrar a família. Os veteranos de filmes do Rocky Soraya já chegam nesse filme achando que sabem do que a trama se trata. É um espírito vingativo que fica preso na boneca e ele quer vingança de alguém que a protagonista conhece que é o culpado pela morte desse espírito. Essa é a exata mesma trama dos outros 4 filmes do Rocky Soraya que eu já assisti. Mas o Rocky Soraya é um grande gênio da dramaturgia fílmica e dessa vez ele decidiu inovar. Não é um fantasma que está preso na boneca, é um demônio. E o que esse demônio quer? Ele quer matar um dos personagens para cobrar o preço de um pacto que foi realizado com ele anteriormente. Em questão de direção, esse também é um filme que quebra alguns padrões previamente estabelecidos pelo diretor. E com isso eu quero dizer que ele só colocou um plano por cima do ventilador de teto no filme inteiro. E tem muitos poucos planos de drone também, por incrível que pareça. O filme abre com um plano de drone e você acha que vai ter drone pra cacete, mas é muito pouco que ele usa. Eu acho que a técnica mais Rocky Soraya que o Rocky Soraya usa até cansar nesse filme é aquela mania que ele tem de fazer a câmera atravessando portas e janelas. Do tipo, o plano começa lá longe mostrando a porta fechada e ele se aproxima até você conseguir ver o arquivo JPEG da textura de madeira que foi usada naquela porta. E aí pronto, você tá dentro do quarto agora. Tudo isso é filmado como se fosse uma sequência só, sem cortes, e isso acontece o tempo todo nesse filme. Dá pra fazer até o drinking game oficial do Rocky Soraya. Beber um shot toda vez que tiver um plano de drone, de ventilador de teto, um plano giratório ou uma câmera atravessando algum objeto. Eu não me responsabilizo por nenhum coma alcoólico provocado por gente que realmente tentar fazer isso. Mas piadas à parte, eu acho que esse talvez seja o melhor filme do Rocky Soraya em questão de técnica até então. Eu gostei do trabalho de câmera, tem vários planos feitos na câmera de mão que acompanham os personagens pela casa. Tem uma escada enorme nessa casa e no começo tem um plano que acompanha a sobrinha descendo. E esse plano é repetido algumas vezes ao longo do filme em contextos diferentes. Tem uma vez que ela tá possuída com uma arma descendo para atacar alguém e no final repete de novo quando já tá tudo bem e a situação foi resolvida. Então eu gostei dessa mudança de perspectiva. E outro ponto positivo do filme é o visual também. Tem aquela fotografia bem estilo James Wan e os cenários são bem aproveitados pela direção. Eu acho legal que parte do ato final do filme se passa na fábrica que faz essas bonecas feias. É uma coisa meio Brinquedo Assassino 2. E até que funciona, apesar de eu achar que isso não é tão aproveitado assim. Tem várias bonecas iguais na mesma sala, mas isso nunca é relevante. Podia até ter uma cena no final que tem que pegar a boneca amaldiçoada, mas a gente não sabe qual que é porque tem um monte igual, mas isso nunca acontece. A fábrica tá lá só pra esbanjar cenário mesmo. Mas teve um único plano no filme que eu achei feio pra cacete. É uma cena no começo que tem uma mulher dirigindo um carro em uma ponte e parece que foi gravado, sei lá, tipo numa tela verde muito estranha, porque tudo parece falso. O carro parece falso, o fundo parece falso, a ponte parece falsa. Eu não sei o que eles fizeram ali, só sei que ficou muito estranho. Um dos elementos que eu sempre reclamo em filmes de boneca amaldiçoada é a boneca, porque geralmente o que acontece é uma boneca feia de porcelana não é nada intimidadora. Então a boneca nunca faz nada, o que dá susto nas pessoas é um espírito que está relacionado mais ou menos à boneca. E é exatamente isso que acontece nesse filme também. A diferença desse para os outros filmes do The Doll
é que o espírito dessa vez é um adulto e não uma criança. Mas a boneca continua sendo meio inútil, do tipo, o espírito não depende dela pra assombrar ninguém, o espírito vai pra onde ele quiser, tem os poderes que ele quiser, a boneca tá lá só pra ser uma boneca e ter uma boneca na capa do filme. E ela continua sendo uma boneca feia pra cacete, que não parece uma boneca real que alguma criança realmente teria. Mas tendo dito isso, esse filme tem umas cenas de boneca possuída que são bem feitas até. É aquela parada bem básica de fazer a boneca se mexer fora de foco no fundo, ou então fazer a boneca trocar de posição enquanto a câmera mostra outra coisa. São coisas bem simples, mas que funcionam. E eu gostei muito que no final a boneca é relevante pra trama, porque é um dos itens que os médiums têm que destruir pra matar o demônio. Então, de fato, nesse filme a boneca faz alguma coisa na trama no final. E falando nisso agora, vamos falar um pouco sobre o roteiro e como eu fiquei cronologicamente confuso com a franquia The Doll. O filme tem alguns personagens dos filmes anteriores, mas eu não consegui lembrar exatamente de qual, se era a mesma família do outro filme ou se eles só pegaram a Luna Maia de volta de novo. Porque como The Doll e The Doll 2 têm a mesma trama, foi muito difícil lembrar qual filme era qual. Então, quando começou esse filme, eu não lembrava se o marido da Luna Maia no outro filme era o assassino ou se isso era no outro The Doll. Acontece que ele não era um assassino. The Doll 2 termina com a Luna Maia descobrindo que o marido dela traía ela, mas eles tentam dar uma outra chance pro relacionamento. Aparentemente não funcionou porque em Sabrina a Luna Maia tá casada já com outro cara e esse outro cara é o herdeiro, que é o dono de uma empresa de brinquedos. E ele decidiu fabricar uma nova leva de bonecas Sabrina porque ele sabia que a filha da Luna Maia que morreu gostava muito dessa boneca. Eu acho que é muita coincidência isso. A família antiga da Luna Maia era assombrada por uma boneca Sabrina possuída. E aí ela casa com um cara novo, vai morar na casa dele, e a casa dele é assombrada por uma boneca Sabrina possuída também. Eu acho que deve ter um limite de vezes pra isso acontecer na sua vida pra você começar a se perguntar se o problema é você e não as bonecas. A outra personagem recorrente nesses filmes é a Lorraine Warren do Soraya Verso, que é a médium Laras, da grande dupla de caçadores de fantasma Laras e Bagas. Pelo que eu lembro, não muito bem dos outros filmes, o Bagas era o irmão dela, mas ele não aparece nesse filme, talvez eles não tenham arranjado o ator de volta. Então no lugar dele temos esse novo personagem chamado Reynard, ou Rei Arnold, que é o marido da Laras. E aliás, tem uma cena muito boa quando a Laras vira pra Luna Maia e fala: "Pô, desculpa, nem te chamei pro nosso casamento porque foi tudo muito corrido, não deu tempo." Aham, Laras, tô sabendo, você é a maior causeira do caralho. Não convidou a Luna Maia pro casamento porque provavelmente ela ia levar uma boneca Sabrina amaldiçoada pra festa. E nesse caso eu nem culpa, eu também não convidava ela, não. Mas eu acho ótimo como o relacionamento da Laras e do Rei Arnold é construído no primeiro exorcismo que eles fazem juntos. O Reynard até fala naquele momento que ele percebeu que eram pra eles ficarem juntos, eles podiam usar os dons deles de ver fantasma pra ajudar as pessoas, era isso que eles deviam fazer. O problema é que nesse exorcismo em específico, o demônio possuiu uma mulher que matou o marido e depois eles tiveram que decapitar a mulher com um terço. Então, tipo, quem exatamente eles ajudaram nessa situação? Porque todo mundo morreu. E realmente é uma solução muito boa esse tipo de exorcismo. Se você arrancar a cabeça das pessoas fora, tu tira o demônio delas também. Isso aí é praticidade, é exorcismo relâmpago. Isso daí os Warren não fazem. Outro ponto interessante do roteiro, que é novo nos filmes do Rock Soraya, é que dessa vez tem um jeito específico de matar esse demônio, porque o Rei Arnold conseguiu ir atrás de uma adaga mágica lendária que foi escondida pelo próprio demônio, que ele acha bem fácil numa caverna, inclusive, talvez o demônio não tenha se dado tanto trabalho assim, mas enfim, tem essa adaga mágica que mata demônio. E eu gostei disso nesse filme porque dá um pouco mais de objetivo e ideias novas pra essa mesma trama que o Rock Soraya sempre faz. E no final esse filme termina com o demônio e a Lara se tampando na porrada com uma adaga mágica igual uma partida de Mortal Kombat. Então isso foi legal, isso foi diferente. Isso, aliás, foi a melhor coisa desse filme pra mim. É como o Rock Soraya construiu a nossa expectativa fazendo a mesma história 4 vezes pra chegar nesse filme e ele romper com alguns dos clichês que ele mesmo estabeleceu, porque parece que ele teve um pouco de autoconsciência enquanto fazia esse. Tem a personagem da faxineira que só aparece do nada ali e trabalha pra família principal. E veteranos de filmes do Soraya vão olhar pra ela e falar: essa daí é a moça que é uma assassina secreta e o fantasma quer a vingança dela. Geralmente é isso que acontece. Mas na verdade não, ela era só uma faxineira mesmo. Como eu disse, não era um espírito vingativo, era um demônio. Então tu acha que o filme é isso? É só um demônio bolado mesmo? Não tinha essa reviravolta? Não tinha um assassino secreto? Pro Rock Soraya aproveitar que ele já blefou uma vez e depois ele vai lá e mete a mesma reviravolta dos outros filmes. Porque o filme tem um demônio bolado, sim, mas ele na verdade foi conjurado pelo marido novo da Luna Maia pra matar o irmão dele e ele pegar a herança da família. Então no final era tudo uma trama de assassino secreto também. O nível de genialidade disso é ótimo, porque ao mesmo tempo ele tá fazendo e não tá fazendo a mesma reviravolta dos outros filmes.
É a reviravolta de Schrödinger. E é curioso que esse marido é preso pela polícia no final, o que eu acho que é uma coisa bem inconsistente com a realidade. Porque qual é a evidência concreta que alguém tem pra prender esse cara? Tá, ele fez um ritual que invocou um demônio que eventualmente matou o irmão dele. Beleza, ele é culpado. Mas acho que você não consegue prender o cara com isso. Eu não sou nenhum especialista em direito, mas vamos lá. Não existe nenhum registro da reunião que ele teve com o cara que invocou o demônio pra ele, a não ser a visão de flashback que a Laras teve. O que, se você forçar muito, você pode considerar uma evidência circunstancial. E mesmo se alguém tiver um registro de áudio ou de vídeo daquela reunião, tudo que aquilo prova é que o cara pagou alguém pra jogar uma macumba no irmão dele. Na Idade Média isso talvez pudesse dar numa condenação, mas hoje em dia você vai prender o cara por quê? Por falta de caráter? Se essa história fosse real, quem a polícia devia estar prendendo é a Laras e o Reinhard. Porque até onde a polícia sabe, eles que estavam na casa quando o irmão morreu e eles cortaram a cabeça da mulher dele com um crucifixo, brother. Isso requer um pouco de trabalho. Mas enfim, outro problema do filme é que ele tem quase 2 horas de duração, o que é bem desnecessário. E ele se embola muito nos próprios elementos e demora para desenvolver uma história de assombração que é bem básica. Acho que o maior problema disso tudo é que eles reutilizaram a Luna Maia e isso só dá a impressão de que a protagonista é uma anta mesmo. Ela demora demais pra perceber que ela tá sendo assombrada por um espírito, sendo que ela já sabe que o sobrenatural e que os espíritos existem porque ela já foi assombrada no filme anterior. Pela mesma porra da mesma boneca, então, tipo, não tem motivo pra ela não acreditar nisso. E é muito bizarro, porque o ponto de virada que faz ela e o marido acreditarem nessa presença sobrenatural e pedirem ajuda da Laras é exatamente o mesmo ponto de virada do filme 2. O casal decide viajar pra uma ilha paradisíaca, tirar umas férias pra desestressar, aí eles levam uns sustos com um fantasma lá e falam, ok, a gente tem que pedir ajuda. E eu tenho quase certeza que é a mesma ilha pra qual eles viajam no outro filme do The Doll também. Então, sei lá, às vezes a personagem da Luna Maia só gosta muito do lugar mesmo. Ou às vezes o Rock Soraya só gosta muito do lugar mesmo e quer pagar um fim de semana nesse resort toda vez que ele puder com o dinheiro da produção, né? E tem todos os elementos sobrenaturais nessa trama também, que são meio bizarros, porque na primeira metade muitos são preparados por bastante tempo e eles não são tão usados assim na trama. Toda essa palhaçada acontece por causa do jogo do Charlie Charlie. E assim, eu sei que Charlie Charlie é um bagulho que já existe, não dá pra culpar o Rock Soraya pelo design desse jogo, mas vamos combinar aqui que o design de Charlie Charlie é bem estúpido. Por que esse negócio é desenhado desse jeito? Do tipo, qual é a utilidade de ter 4 casas quando metade delas é sim e metade é não? Não seria muito mais prático de só ter um sim e um não e o lápis indica um ou outro e fica igual um metrônomo? O design atual do Charlie Charlie é igual a guitarra de 4 braços da banda Nitro. O visual pode até ser legal, mas na prática você só usa uma metade por vez e o resto fica redundante. Mas o melhor do filme é que o Charlie Charlie invoca as entidades, mas o bagulho é uma folha com um lápis, ele não serve pra enxergar as entidades. Então como eles arranjaram pra esse roteiro um jeito de ver esses fantasmas? Como você faz qualquer coisa hoje? Com um aplicativo. Então a sobrinha tem que usar um aplicativo no iPad que identifica fantasmas pela câmera e mostra eles na tela. É tipo um Pokémon GO, só que você só consegue ver Hunter. E o genial é que no começo tem todo esse preparo que precisa do aplicativo para ver os espíritos. O aplicativo até avisa, o espírito está atrás de você, que como ele sabe disso. Mas aí depois de uma meia hora de filme os personagens só não precisam mais. Eles conseguem ver o fantasma no olho mesmo, sem precisar do aplicativo, e ninguém nunca mais usa o aplicativo para nada, não é mais mencionado. Então leva a pergunta, por que isso estava no filme? E claro, vamos também falar do maior motivo pelo qual não dá para levar esse filme a sério. Que por incrível que pareça não é o aplicativo que detecta fantasma, e não é o exorcismo por decapitação. A pior coisa desse filme, disparado, é o visual do demônio. Quando ele aparece pela primeira vez, é uma revelação bem maneira até, que ele tá tomando a forma da fantasma da mãe da menina com um véu. Aí o véu cai e mostra que tem outro rosto atrás da cabeça dela, virando lentamente, uma coisa meio Edward Mordrake. E essa cena é bem feita. O problema mesmo é que o rosto do demônio é estúpido, é engraçado. Eles tentaram replicar a cara da boneca em um rosto humano com a maquiagem e o resultado ficou parecendo o Weird Al Yankovic usando um nariz de bruxa. Não dá pra levar a sério, toda vez que essa porra aparecia eu acabava rindo. E só piora porque o filme todo trata isso como se fosse uma criatura muito assustadora, como se estivesse tipo aterrorizando geral. Então tem várias cenas de terror bizarras construídas em volta daquilo e fica tudo muito brega. E é isso aí que é a Boneca Maldita, gente. Não sei se é exatamente o que eu esperava de um filme do Rock Soraya em termos de roteiro, mas é exatamente o que eu esperava de um filme do Rock Soraya em termos de qualidade. O que significa que é uma boa e velha trecheira.